Estudaremos agora 2 sinais de grande importância para a iridologia. Esses sinais costumam aparecer em muitas íris. É muito comum encontrarmos na grande maioria dos nossos interagentes. São sinais de extrema importância para a análise da saúde. São eles as criptas, reparem no formato, como elas aparecem nas fibras iridais, e o tipo lacuna. Algum material iridológico antigo, ainda podemos encontrar a escrita com G, lagunas. Repare que elas são muito próximas, semelhantes. As criptas, elas costumam aparecer mais em formas de losango, e as lacunas são as aberturas de várias formas diferentes. Nós já sabemos que as íris possuem camadas, e nós podemos analisar essas camadas através da sua profundidade, que vai indicar o estado em que está o órgão ou o sistema, se crônico, se degenerativo, se agudo, se inflamatório. Então, como podemos analisar na imagem, a camada 1, que é a mais superficial das profundas, camada de marcação anterior. 2, estroma iridal. 3, camada de pigmentação posterior. 4, é a pupila. Então, para nós podermos nos situar na foto, essa parte mais clara, riscadinha, é a íris que passa em volta da pupila. Então aqui nós temos um corte, ao meio, estamos olhando a lateral. Então, de acordo com essas profundidades, essas camadas que nós vemos no tecido iridal, nós sabemos como está a lesão, tanto na íris quanto no órgão correspondente. A camada de pigmentos posterior ou epitélio posterior é uma camada dupla de células densamente pigmentadas que revestem a parte posterior do olho e depois dá uma volta para formar a borda. Na periferia da pupila, trata-se da camada mais profunda e escura da íris, e é o que aparece quando uma lacuna na íris está mostrando um estado degenerativo, de inflamação do corpo. É por isso que aparece como crateras negras. Então, quando temos uma degeneração, um estado geralmente cancerígena, necrose, destruindo ali um órgão, nós vemos na íris através dessa grande profundidade. Então essa cripta, essa lacuna, ela vai estar aberta e profunda até a terceira camada. Nós vamos poder ver a pupila por debaixo. Por isso que nos informa uma coloração muito escura, ok? As camadas e lacunas, também conhecidas como lagoas. Um material muito antigo vocês vão encontrar este termo, tá? Então, olha, reparem nas fibras iridais. Lá no centro nós temos a pupila, e aí começa a formar a fibra e vem vindo para a periferia da íris. Então, agudo, nós temos lá a fibra lá em cima, um estado agudo, inflamatório, ela às vezes fica em alto relevo, branca. Uma fibra normal, um estado subagudo, já temos uma profundidade de camada 1. Aí nós temos o crônico, certo? Uma profundidade de camada 2. E nós temos o degenerativo,
que já chega na camada da pupila. Nós temos ali alguns numerozinhos de cima para baixo do lado esquerdo, 1, 2, que vai ser em cima da lacuna, o 3 também, o 4 também. Então nós temos a legenda nos informando que o 1, que está em alto relevo, é uma inflamação aguda. Às vezes nós encontramos aquelas nuvenzinhas brancas mais altas por cima de alguma parte da íris, também é inflamação aguda. 2, inflamação subaguda. 3, já é uma inflamação crônica. Repara que a profundidade do 3, olha lá, parece ser mais profunda do que o 2. E o 4, então, olha, nós vemos algumas fibras ali e lá embaixo a parte já degenerativa da pupila, mostrando a pupila, né? Inflamação degenerativa. É isso que representa essa cripta número 4. Isso nós vamos ver muito claro na íris, analisando a íris de frente. Nós conseguimos ver aí, então, onde é o fundo desta camada, desta lacuna, tá? Então, nós temos ali inflamação aguda. Vocês reparam que tem bastante branco, né? E ali está tentando representar que esse branco está um pouco mais em alto relevo. Olha lá, ele está inflamatório. No caso 2, à direita, entre meio-dia e 3 da tarde, a inflamação é subaguda. Eu vejo a cripta, eu vejo a lacuna, eu vejo a abertura entre as fibras, porém, eu vejo o final delas. Eu vejo apenas uma camada aberta e por baixo eu consigo perceber a segunda camada. Já das 3 às 6 horas, eu tenho uma camada de inflamação crônica. Então ela já está mais profunda, já é o segundo nível. Pode ver que eu já percebo isso um pouco mais escuro, porque a luz já não chega tanto ali naquela parte. Na área das 6 horas até as 9, então eu tenho inflamação degenerativa. Os sinais são muito mais escuros, são muito mais profundos. E reparem que nós temos aí em todos os sinais, em todas as lacunas fechadas. Lembram disso? Aonde eu consigo ver a pontinha unida em cima, a pontinha unida embaixo. E eu tenho lacunas abertas, aonde eu vejo apenas uma das pontas. A outra está ausente, ou ela aparece até a metade, né? Como é o caso aqui, acima ali da região do fígado, pegando um pedaço de mama. Tá vendo ali no número 4? A pontinha dela está bem no número 4. E o meio dela está no término das fibras, na área da periferia da íris. Essa é uma lacuna aberta. As lacunas abertas são mais fáceis de tratar. São doenças tratáveis, né? Enfermidades, desequilíbrios. Por quê? A água do corpo consegue entrar facilmente dentro dessa lacuna por essa abertura. Então a água leva, a água é o plasma, é o sangue, são as células, e elas levam o oxigênio, elas levam o nutriente, elas levam o detox, elas levam o nutracêutico, o fitoterápico, a nutrição celular, elas levam o que eu coloquei, o aporte que eu dei para aquele organismo, de nutrientes, minerais, vitaminas, enzimas, coenzimas, clorofila. Olha quanta coisa boa nós temos à disposição na natureza e na nossa mesa também, porque muita coisa vem pela comida. Aquilo que eu consigo usar a dosagem correta, 2, 3, 4 frutas ao dia,
uma quantidade boa de salada, suco verde, ótimo. Mas aquilo que eu preciso usar, deveria de usar 40 caixotes, né, por dia, consumir isso, já não tem como. Então nós damos prioridade à nutrição celular, damos prioridade ao suplemento, né, o nutracêutico, que vai ali dentro de uma cápsulazinhas caber a quantidade do nutriente específico que eu precisaria comer 40 caixotes de alguma coisa para dentro ali dele ter o que eu preciso, o corpo metabolizar, assimilar, absorver, transportar. Olha, o trabalho da digestão não é fácil, por isso que ela é de tão grande importância para a saúde e na iridologia. Continuando com as lacunas, lacuna é a palavra latina para buraco ou fosso, relacionada à palavra laguna, que significa lago. É exatamente como as lacunas que aparecem na íris. Isso é como pequenos buracos, covas ou lagos onde as fibras da íris se separam. Então, aquele espaço aberto que nós vemos não quer dizer que ele não tem fibra ali, não nasceu fibra. Vocês podem ver que a fibra ela vem lá da pupila, chega num determinado grau, como aqui no número 4, ela vai se espacejando, como se eu abrisse o meu dedo, ok? Então, existe sim fibra, porém, ela se abre, a camada superficial, a primeira camada da íris, tá certo? Então nós vamos ver que existem aí essas fibras que se separam. Basicamente, quando se observa uma lacuna na íris, postula-se que existe ou já existiu um problema na parte do corpo correspondente a esta lacuna. Então isso é muito preciso. Nós temos sinais que vão nos dizer que dali um tempo vai começar a surgir, mas no caso das lacunas, essa degeneração na fibra dos olhos, ela começa ou automaticamente a degeneração do tecido de um órgão, ou um pouco depois. Isso vai depender de como anda o sistema nervoso da pessoa. Nós às vezes encontramos pessoas muito debilitadas, sofrendo em fases assim degenerativas de câncer, principalmente o câncer galopante que fala, o mais acelerado de todos. Ele é um processo, ele inicia hoje, em 15 dias ele faz um grande estrago, uma grande debilidade ocasiona no corpo, e o sistema nervoso dessa pessoa, lembram que as doenças, 95% delas são de fundo emocionais, e os outros 5% também, essa é a fala de neurologistas. Pois é, tudo nós temos o nosso organismo, capacidade para tudo, adoecer ou curar-se. E é o nosso emocional, nosso sistema nervoso que vai apertar os botõezinhos. Ele pode apertar o botão de começar o problema ou apertar o botão de reset, parar o problema, iniciar a cura. Então a mente ajuda muito, a cabeça. Né? Nós temos que ter aí um bom pensamento positivo, fé, que é o primeiro ingrediente da nossa receita para a saúde, do nosso tratamento, precisa ser a fé. Então, basicamente, né, como se observa, ela postula que existe ou já existiu um problema na parte do corpo correspondente a esta lacuna. Gravem isso, ok? Então já pode ser que o estágio esteja um pouco avançado, ou está se avançando, ou iniciante, mas como é que eu vou ver isso? Como eu vou saber disso? Olha aqui, através dessas profundidades aqui. Por isso que não importa o melhor equipamento que você tenha de iridologia para fotografar, filmar, não
perca o hábito de usar a lupa. Eu sempre ando com a minha lupa. Eu sempre faço as minhas análises. Primeiro eu analiso com a lupa e já dou alguma dica para o meu interagente, já dou alguma pista da saúde dele. Depois eu tiro a foto, mostro para ele e digo, tá vendo aqui essa área mais escura, né? Esse ponto nós temos que dar uma atenção muito maior. Então, quando encontrarem lacuna, gente, ou já existiu ou existe ali um processo. E esse processo ele pode chegar a ser degenerativo se eu não fizer nada. Então, é preciso mudar o que pensa, é preciso mudar o que come, é preciso mudar o que bebe. Então, nós temos que trabalhar a alimentação dessa pessoa para que ela possa vencer, ok, esse processo. O estágio de severidade da lacuna é julgado pela sua cor e profundidade, no início do problema ou desequilíbrio. Não haverá lacuna, tá vendo? Então, no início, começou uma inflamaçãozinha no órgão, não tem lacuna. É um processozinho inflamatório, vai aparecer a coloração ou descoloração, aquela coisa do mais claro, mais escuro, mais hiper, mais hipo, lembram disso? Então, no início desse problema do desequilíbrio, não haverá lacuna, mas apenas uma alteração de trabécula. O que é a trabécula? A fibra da íris. Ela será branca no olho azul ou verde e amarelo claro no olho castanho. Lembram íris linfáticas claras, íris hematogênicas escuras? Nós às vezes temos sinais diferentes, tá bom? Somente a primeira camada da íris estará alterada. Sim, o processo é iniciante, é agudo, tá agudizado, né? E a gente ouve na medicina alopática a informação de que isso já foi agudo, ficou crônico. Esta doença é crônica. Você tem que tratar o resto da vida, tem que usar remédio o resto da vida, tem que se cuidar para o resto da vida, porque não há cura, é crônico. E o nome remédio, ele é um nome muito verídico, muito sincero, muito verdadeiro. A nossa esperança é que é grande demais. Quando eu digo remédio, é uma coisa que não cura, ele remedia. Ele vai apenas remediar e, em sua grande maioria, apenas o efeito, o sintoma, o que incomoda, não a causa, aonde está escondido o motivo real, a raiz do problema. Então a gente pode ficar lustrando as folhas da árvore o quanto quisermos. Podemos ficar passando uma pomadinha na folha da árvore o quanto quisermos. Enquanto não tratarmos as raízes, colocarmos ali um fortificante, essa árvore não melhora como um todo. Eu posso até arrancar algumas flores amarelas, umas folhas secas, mas a árvore está fraca. Ela pode estar com alguma praga, né? E isso vai acabar matando a árvore sim, ok? Então, muito cuidado. Nós temos que tratar a causa, procurar melhorar, equilibrar o corpo a partir das raízes. As fibras terão uma aparência elevada na superfície da íris, isso indica um estágio agudo de inflamação e uma alteração do padrão metabólico do organismo, o que quer dizer que o corpo está na ofensiva, aumentando a circulação de sangue e linfa na área do tecido irritado. Tá vendo? Quando eu tenho uma irritação, todo o meu organismo vai trabalhar por
limpar essa área, eu vou ter uma circulação maior de sangue, eu vou ter a linfa agindo, com elas eu vou ter a imunidade, leucócitos, eosinófilos, basófilos, neutrófilos, né? Toda essa turma aí. E às vezes é um caso já tumoral e eu não tenho o principal na minha imunidade, que são as NKs, células natural killers, que vão destruir células cancerígenas. Então eu preciso da minha imunidade como um todo e preciso ativar principalmente as células NKs, interferon, que são tipos de guerreiros, né, no nosso organismo, anti-inflamatórios, o corticoide natural, produzidos pelas nossas adrenais. Isso é de extrema importância. E o tratamento químico vai debilitar tudo isso, enfraquecer tudo isso, deixar tudo isso lá embaixo. Só vai arrancar a folha, né? Deixar a árvore mais frágil. Então, olha aí como é que ficam as fibras em estado agudo. Eu preciso trabalhar isso, preciso tratar isso. Na medicina natural, nós aprendemos que aquilo que se tornou crônico, eu posso cutucar. O próprio tratamento de desintoxicação, ele gera uma reação no corpo. E eu vou cutucando o crônico, vou cutucando, e aí ele vai ter uma agudização. Vai vir um processo desinflamatório. E aí vai vir um processo desinflamatório. O corpo tem total força para jogar essa sujeira para fora, tá? Podendo voltar ao estado natural. Se a guerra continuar e a inflamação não regredir, o quadro alastra-se até o estágio subagudo, que aparece com uma coloração cinza, clarinho, numa íris azul ou verde, e amarelo acastanhado numa íris castanha, numa íris marrom, o marrom puro. Deve-se destacar que o estágio subagudo usualmente é o resultado de práticas de supressão dos sintomas de inflamação, sem oferecer condições de drenagem ou eliminação dos agentes inflamatórios, ou toxinas do corpo, que nós colocamos muitas prontas já dentro do nosso organismo. Pelo ar que respiramos, pela água poluída que bebemos, pela comida fraca, transgênica, alterada, poluída, cheia de química, cheia de veneno, agrotóxicos, fortificantes, enraizantes. É uma infinda mistura de tanta coisa ruim que colocamos dentro do organismo. Fora aquilo que o nosso corpo já produz. Sozinho, os nossos intestinos, quando não funcionam o ideal, de 3 vezes a mais, um trânsito intestinal saudável de 6 a 8 horas, né? Não é uma vez por semana, não é uma vez por dia. Para ter saúde física, emocional e psicológica, intestinos deverão trabalhar 3 vezes ao dia, no mínimo. E com qualidade, não é só ir 3 vezes, fazer aquelas bolinhas de cabrito. Não, as fezes precisam ser macias, precisam ser um cordão só. Se não estiver dessa forma, há desbiose, há desequilíbrio, há bactéria ruim, acidófilas, putréfatas, demais. E aí nós temos que reequilibrar isso. A microbiota intestinal, antigamente chamada de flora, né? Uma floresta. Deixaram a flora apenas para as plantas e o intestino então ganhou o termo microbiota, que é o mais adequado, por ter mais de 5 bilhões de bactérias dentro dele, várias espécies diferentes, e ainda tem pessoas que se sentem sós. Como pode? Com essa galera toda aí acompanhando diariamente para onde vai. Deve-se destacar que o estágio subagudo usualmente é o resultado de práticas de supressão
dos sintomas de inflamação. Olha aí um outro risco que nós corremos, aprendemos a fazer isso aqui, sem oferecer condições de drenagem ou eliminação dos agentes inflamatórios ou toxinas do corpo. Isso também provoca a diminuição da circulação dos humores vitais e do suprimento nervoso ao tecido afetado. Os humores são as excreções que nós eliminamos, desde a cera do ouvido até o arzinho lá na dedinhos do pé, tá? Então, que acontece? Quando eu crio uma desintoxicação no organismo, eu posso criar junto com ela uma crise de cura. É onde nós deixamos a plaquinha no pescoço do interagente. Desculpem os transtornos, estamos em obras. Isso precisamos deixar no finalzinho do tratamento. Por quê? Eu vou cutucar o que é crônico, eu vou irritar, eu vou incomodar o corpo, eu vou gerar reações em algumas pessoas. Essa reação da agudização não é apenas desprendimento de muco. O muco fica como um gel e o corpo vai então derretê-lo e pôr para fora. Coriza, rinite, sinusite, alguns acreditam que estejam gripados, mas que sarem mais rápido do que uma gripe. Eu escuto muito isso. É o tratamento derretendo o muco, expulsando. É pigarro, é catarro, é todo o material sujo vai ter que sair. Alguns com eczemas, com espinhas, com alguma coisinha de pele.